Boa tarde, bom dia, boa noite. Receba meus cumprimentos de acordo à hora do dia e que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Bem, eu oro ao Pai para que, através de mim, para que eu seja só um vaso, para que a sua mensagem possa chegar aos corações de cada um que puder ver este vídeo. Bem, hoje estou aqui para falar das 7 igrejas de Apocalipse. Nós vamos ver que o livro de Apocalipse foi escrito 63 anos depois da morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Nessa altura, algumas das igrejas já estavam a se desviar da palavra, já estavam a se desviar daquilo que era a verdade que Jesus, durante o tempo que esteve na terra, ensinou. Então, Jesus sentiu a necessidade de, através de João, mandar mensagem ao seu povo para que se arrependesse e voltasse àquilo que é o verdadeiro evangelho. Agora, a pergunta que figura nesse momento é se apenas 63 anos depois da morte de Cristo, ele já precisou mandar alguma mensagem, já precisou dar duro sermão para algumas igrejas. Agora, quase 2000 anos depois da sua morte e ressurreição, o que Deus tem a dizer à igreja de hoje? A igreja de hoje, nós vimos que promovem retiros espirituais em que mais se destacam as imoralidades sexuais do que o próprio ato de adoração, do que o próprio ato de entrega, do que o próprio ato de renascimento. Bem, isso é tão repudiável que, se fosse no tempo dos apóstolos, eu ainda creio que aconteceria o que aconteceu com Ananias e Safira depois de terem mentido sobre o preço da casa que tinham vendido. Bem, a igreja de hoje nós vemos que não busca a resposta de Deus. Em pequenas contendas acabam por se dividir. E fruto disso hoje temos milhares e milhares de denominações religiosas. E que muitas delas se desviaram tanto da palavra da verdade, tanto da palavra, tanto do Espírito Santo, que já nem consigo mesmo dizer que essas igrejas são igrejas cristãs. Hoje há tantas interpretações da Bíblia diferentes que é difícil distinguir uma igreja genuína de uma seita religiosa. A pessoa vai ali, está a falar de Deus, vai ali, está a falar de Deus. Entretanto, coisas que muitas vezes se contradizem. Então, quem nunca se entregou a Deus fica confuso, não sabendo qual é a verdade. Vamos ver também que hoje prega-se mais prosperidade, prega-se mais dízimo, prega-se mais oferta do que a própria mensagem de arrependimento e salvação. Enquanto vamos ver que João Batista, durante o tempo que esteve cá na terra, pregou essencialmente o arrependimento, de tal maneira que ele batizou o próprio Jesus, e esse batismo significava o arrependimento. Não que Jesus precisasse se arrepender, mas nós sabemos muito bem que o batismo de água significa o arrependimento. E vamos ver que durante o tempo que Jesus esteve na terra, ele pregou essencialmente o arrependimento e a salvação, a mudança de atitude para que fôssemos salvos. Então, vamos ver também que hoje, embora há cada vez mais igrejas que supostamente falam do nosso Senhor Jesus Cristo, é mais provável encontrar do mundo na igreja do que da igreja no mundo. Quer dizer que nós não estamos a espalhar o Evangelho. O mundo é que está a se infiltrar na igreja. E não devia assim. Porque nenhuma comunhão tem as trevas com a luz. Bem, sem mais delongas, vamos tentar falar já aqui das 7 igrejas e buscar um enquadramento naquilo que são os dias de hoje. Porque eu creio que nessas 7 igrejas há muita coisa que ainda acontece nos dias de hoje. Já agora vamos falar inicialmente da igreja de Efésio. Essa que podemos encontrar no livro de Apocalipse, no seu capítulo 2, nos versículos 2 a 5. Eu sei das tuas obras, e do teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e que puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e não são, e tu os achaste mentiroso. E sofreste, e tens paciência e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, e se não te arrependeres. Vamos ver que essa igreja é uma igreja que não tem conhecimento bíblico. É uma igreja que ainda
possivelmente pratica algumas ações corretas. Mas isso tudo por uma questão de costume. Por algum tempo estarem ligados à verdade, acabaram por manter aqueles hábitos, mas não mais por uma entrega total, não mais por uma entrega a Jesus Cristo. Então, nós vamos ver que eles precisam voltar ao primeiro amor, precisam amar a Deus acima de tudo, como no princípio. E quantos de nós atualmente estamos nessa condição? Talvez nos vestimos bem, talvez até falamos do nosso Senhor Jesus Cristo, talvez até vamos à igreja, entretanto abandonamos o primeiro amor, entretanto já não amamos Deus como no princípio. Precisamos, na verdade, voltar ao primeiro amor, voltar a amar Deus acima de tudo, voltar a ler a Bíblia constantemente, voltar a orar para o nosso Senhor constantemente, voltar a falar da Bíblia, a falar a palavra, a evangelizar constantemente como no princípio. Vamos já para a igreja de Esmirna. Essa que podemos encontrar em Apocalipse 2, no seu versículo 8 a 11. O anjo da igreja que está em Esmirna escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e que reviveu. Eu sei das tuas obras, e tribulações, e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Bem, nesse tempo vamos ver que ele verdadeiramente ainda continuam na fé, ainda provavelmente leem constantemente a Bíblia, falam do Evangelho, ainda oram constantemente. Entretanto, ainda precisam passar por algumas provações para serem moldados à imagem do Criador, para serem moldados à imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, às vezes nós não estamos a cometer erro, entretanto, precisamos passar por provações para sermos verdadeiramente moldados. Precisamos passar por coisas difíceis. Devemos saber sempre que na dificuldade ou na abundância, Jesus, o nosso Senhor, está sempre conosco. Então, é preciso buscar a Deus mesmo na dificuldade, mesmo na abundância. Essa igreja que nós vimos, a igreja de Esmirna, elas precisam passar por provações, precisarão passar por algumas provações, e alguns até poderão mesmo morrer pela palavra. Entretanto, precisam se manter fiel para que possam herdar o reino dos céus. Irmão, vamos nos manter fiel na abundância ou na escassez, para que possamos um dia herdar o reino dos céus. Vamos já logo falar da igreja de Pérgamo, essa que podemos encontrar em Apocalipse 2, 13 a 16. Eu sei das tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, a qual foi morto entre vós onde Satanás habita. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comecem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos Nicolaitas, os que eu aborreço. Não me fica a igreja de Pérgamo tinha alguns fiéis, certamente. Entretanto, eles permitiam heresia na igreja. Eles permitiam imoralidades sexuais na igreja. De tal maneira que aqueles que eram falsos profetas, aqueles que não eram verdadeiramente devotos ao nosso Deus, esses ensinavam doutrinas erradas na igreja, de tal maneira que muitos acabavam por seguir aquela doutrina e acabavam por se envolver em imoralidades sexuais, acabavam por se envolver em adultério, acabavam por se envolver em heresias. Irmãos, cuidado! Nós precisamos examinar constantemente as Escrituras para que não sejamos enganados, porque dentre nós haverão falsos profetas, dentre nós haverão aqueles que estão lá só mesmo para nos enganar, de maneira que nos desviamos, de maneira que possamos cair no pecado novamente. Entretanto,
se nós orarmos constantemente pedindo ao auxílio do Espírito Santo, pedindo ao auxílio do nosso Deus, pedindo sabedoria, pedindo discernimento, é claro que não vamos cair nessas doutrinas perniciosas, nessas doutrinas falsas. Precisamos verdadeiramente manter a fé e manter o hábito de ler, o hábito de examinar as Escrituras, o hábito de orar ao nosso Pai, o hábito de pedir a presença do Espírito Santo para que seja o nosso conselheiro durante as nossas escolhas, durante as nossas andanças. Irmãos, é certo que haverão entre nós falsos profetas, haverão entre nós pessoas que estarão ali para nos enganar. Entretanto, se nós mantermos o hábito de oração, o hábito de examinar as Escrituras, nós vamos conseguir identificar essas pessoas, vamos conseguir identificar essas doutrinas falsas e manteremos a fé genuína. Vamos logo falar da igreja de Tiátira. Essa que podemos encontrar em Apocalipse 2, 19 a 22. Eu conheço as tuas obras, e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti que toleras que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios de idolatria. Dei-lhe tempo para que se arrependesse e não da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteraram com ela virá grande destruição, se não se arrepender das suas obras. Irmão, vamos ver que, nesse momento, aparece Jezabel. Jezabel que representa os falsos profetas. Esses que vão desviar o povo de Deus. Esses que tentarão desviar o povo de Deus. Nós precisamos orar verdadeiramente pelo discernimento. Nós precisamos verdadeiramente examinar as Escrituras constantes e constantemente, de tal maneira que essa Jezabel, esse falso profeta, não nos engane, não nos tragam a idolatria, não nos façam se envolver em idolatria, não nos façam se envolver em moralidades sexuais. Precisamos manter a fé genuína. Irmão, se você é aquele, por algum motivo, por alguma razão, em algum momento acabaste por cair nesses atos de idolatria, ou talvez de adultério, irmãos, esse é o momento que Jesus te chama ao arrependimento, esse é o momento que o Espírito Santo te chama ao arrependimento, porque nós vimos que ali recomenda que se arrependam com urgência, ou então o castigo não tardará sobre eles. Então é preciso que aqueles que se envolveram em idolatria, se envolveram em moralidades sexuais, precisam se arrepender com alguma urgência, precisam se arrepender com total urgência, porque o castigo não tarda. Então, irmãos, cuidado com a Jezabel, cuidado com os falsos profetas. Nós precisamos examinar as Escrituras mais uma vez, eu digo. Nós precisamos orar constantemente, mais uma vez, eu digo, para que essa Jezabel não nos faça se envolver em idolatria, não nos faça se envolver em fornicações, não nos faça se envolver em adultério, não nos faça se envolver em moralidades sexuais, não nos faça se envolver em heresias. Irmão, vamos logo falar da igreja de Sardes. A igreja de Sardes podemos encontrar em Apocalipse 3, 1 a 3. Ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens o nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, de que tens recebido e ouvido, e guarda-o. Arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que horas sobre ti virei. Irmãos, vamos ver que a igreja de Sardes se afastou das Escrituras. Já não era como no princípio, de tal maneira que agora já não fazem o que faziam antes. As obras deles já não são perfeitas. Já não agem com o Espírito Santo, então as obras dele acabam por ser da carne, não do Espírito. E obviamente por ser assim imperfeitas. E esses a Bíblia lhes recomenda que voltem
a examinar as Escrituras, voltem a praticar aquilo que vocês ouviram, voltem a orar com frequência, voltem a vigiar e orar, de tal maneira que senão ele virá como um ladrão e ninguém saberá, e aqueles que não guardarem, aqueles que não estiverem à espera dele, esses, já sabemos qual será o fim deles. Então, irmãos, precisamos manter a fé, precisamos constantemente nos rever. Será que as nossas obras mudaram? Será que ainda amamos a Deus como no princípio? Será que ainda fazemos as obras de Deus como no princípio? Ou então, agora se fazemos algumas obras de encaixe, agora vemos Deus como um Deus de encaixe, em que quando estamos livres fazemos o que é dele, mas nos outros momentos nada do que é dele. Só falamos de Deus quando estamos com os outros, e quando estamos longe dos outros não falamos de Deus. Só lemos as Escrituras na igreja, e quando estamos em casa já não lemos as Escrituras, irmão. Então é preciso examinar as Escrituras constantemente, é preciso vigiar e orar, porque sabemos que ele virá como um ladrão, e aqueles que não estiverem a guardar, esses não poderão herdar o reino dos céus. Irmãos, vamos também falar da igreja de Filadélfia, que é a sexta igreja. Mas antes mesmo dessa, vamos falar da igreja de Laodiceia, que é a sétima igreja. Essa aqui está em Apocalipse 3, 15 a 17. Eu sei das tuas obras, que nem és frio, nem és quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, sou rico e estás enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és desgraçado e miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, que unjas os olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo o castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Bem, nós vimos que essa igreja, a igreja de Laodiceia, esses tinham aquele hábito de dizer que não, eu sou vivo, eu sou a igreja viva, talvez sou a igreja certa. Entretanto, não eram quentes nem frio, eram mornos. E, irmãos, precisamos escolher o nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, precisamos prevalecer na fé, precisamos verdadeiramente escolher, que seja quente ou seja frio, porque aquele que era sobre o muro já escolheu o lado, e esse lado não é o lado do Senhor, não é o lado de Deus, é obviamente o lado oposto. Então, irmãos, precisamos deixar de ser morno, precisamos deixar de ser hipócritas, dizer que adoramos a Deus, mas não adoramos, dizer que fazemos, mas não fazemos, dizer que cremos, mas não cremos. Irmãos, é preciso buscar constantemente as Escrituras, é preciso abandonar a apostasia, é preciso marcar, é preciso nos definirmos, dizermos quem nós somos, cristãos ou do mundo, fomos santificados ou ainda estamos no mundo. É certo que somos todos pecadores, mas há diferença entre o pecador arrependido e aquele não arrependido. Se quisermos ser salvos, precisamos ser os pecadores arrependidos, aquele que busca a mudança dia após dia, de maneira que não volte a pecar, de maneira que evita, foge mesmo do pecado. Irmãos, precisamos abandonar a apostasia, precisamos abandonar a indiferença, que não conseguimos definir se somos cristãos ou não. Eu já ouvi alguém a dizer que eu sou cristão, mas bem como você não. Eu sou aquele cristão que vai na igreja, ora, mas também não é tão devoto. Irmão, isso não existe. Se está nesse momento, eu te garanto que você é morno. E quem é morno, eu garanto que não está do lado de Deus. Não está no lado dos santos. Está, obviamente, no lado oposto. Irmãos, precisamos buscar constantemente a Deus. Precisamos buscar sem cessar. Irmãos, sem mais delongas, vamos falar da sétima igreja, que é a igreja de Filadélfia. Essa que podemos encontrar em Apocalipse 3, 7 a 11.
E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve isto. Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrado aos teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Irmãos, aqueles que são santificados, esses serão guardados da ira de nosso Senhor Jesus Cristo. Estes são luzes, de tal maneira que aqueles que estão nas trevas vão se prostrar ante eles, vão reconhecer que são aqueles da verdadeira igreja, são aqueles que são verdadeiramente entregues ao nosso Senhor Jesus Cristo, são aqueles que verdadeiramente guardam a fé. Irmãos, é certo que passarão por tribulações, é certo que haverão dificuldades. Entretanto, se você realmente crê, se você realmente busca a verdade, verdadeiramente você ora sem cessar, eu te garanto que é uma porta aberta na tua vida, uma porta que ninguém pode fechar, é uma porta de bênçãos que ninguém pode fechar, uma porta que ninguém jamais conseguiria fechar. E que essa porta é o nosso Senhor que abriu e vai manter assim aberta. Então, irmãos, precisamos estar neste nível. Precisamos estar no nível da igreja de Filadélfia, que, embora pequena em membros, ela era forte em fé, era forte em fervor, era forte em adoração, era forte em entrega. Precisamos ser esses, ainda que sejamos 2, ainda que seja só você, ainda que seja só 5, ainda que sejam 20, 100, e não como uma maneira que são milhares. Precisamos nos manter forte, porque se nós nos mantermos forte e firme na fé, eu te garanto que a porta aberta ali fará com que aqueles das igrejas falsas se prostrarão ante a tua igreja e reconhecerão que a tua igreja é a igreja verdadeira, reconhecerão que a tua fé é a fé verdadeira, e nós seremos porta de bênção, nós seremos o vaso que transbordará de bênçãos, o vaso que transbordará do Evangelho, de maneira que muitos virão à igreja do Senhor por você, muitos virão à igreja do Senhor pela tua palavra, porque Deus te abençoou, porque guardaste o seu verdadeiro discernimento, não negaste o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, hoje nós falamos das 7 igrejas de Apocalipse, onde vimos que existem ali 2 igrejas, que são a igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia. Uma que ainda precisará passar por algumas tribulações, por algumas provações, entretanto, ela é fiel. E a outra que será guardada das provações, porque ela se mostrou fiel, embora pequena. E vimos as outras que ainda mantêm o adultério, ainda mantêm a idolatria, ainda mantêm tantos hábitos mundanos que precisam abandonar. E a essas igrejas, o conselho se restringe em arrependimento. Arrependa-se dessas obras. Volte a orar como no princípio, porque nós vimos que Apocalipse 2:5 diz: lembra depois de onde caíste e volte a praticar as primeiras obras. Então, precisamos nos arrepender, somos dessa igreja que não guarda a verdadeira fé, que não professa Jesus como Salvador. Precisamos verdadeiramente nos arrepender para que voltamos às primeiras obras e voltamos a professar a verdadeira fé e voltamos a orar constantemente, a aguardar para que o ladrão não nos surpreenda. Irmãos, a igreja
que está na fé, a esses eu recomendo que mantenham a fé. E as igrejas que talvez estão envolvidas em idolatria, talvez estão envolvidas em moralidades sexuais, ou seja, lá qual for o pecado, aí não tem outra recomendação senão o arrependimento, porque o castigo de Deus não tarda, mas nós vimos que Deus repreende todo o castigo. Então, se o castigo está arrependido, esse só está arrependido para aqueles que se arrependerem, de maneira que tudo aquilo quanto foi a ira que poderia cair para eles, não caia porque eles se arrependeram, reconheceram seus erros e voltaram àquilo que são as primeiras obras, voltaram à fé genuína, voltaram a examinar constantemente as Escrituras, voltaram a pregar o verdadeiro Evangelho, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, que Deus nos abençoe nessa caminhada e que possam cada vez mais serem preenchidos pelo Espírito Santo, de maneira que professem uma fé genuína, a fé no Senhor Jesus Cristo. Oremos. Deus Pai, obrigado pelo momento que partilhamos aqui com os irmãos e que todos aqueles, quanto puderam ouvir essa mensagem, sejam impactados, que impacte a sua andança nos próximos dias, para que possam verdadeiramente professar a verdadeira fé, para que possam se arrepender, se necessário assim for, para que possam voltar às primeiras obras e para que possam voltar à fé genuína, para que o castigo, aquele da sua ira, não possa cair sobre eles, mas que possam cair sobre ele as suas bênçãos, as suas recompensas e que possam futuramente herdar o reino dos céus. Lhe pedimos isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.